Olá pessoal, graça e paz, estamos aqui para mais uma aula e nesta aula nós vamos falar sobre a etimologia da palavra hermenêutica e vamos também falar um resumo do que é hermenêutica e do que não é hermenêutica. Eu te aconselho a pegar o seu caderno, a sua caneta, para anotar o que vai ser falado aqui, porque é muito importante que você vai aprender nessas primeiras aulas. Porque quando nós tratarmos de interpretação de Bíblia, você já está com tudo aqui na cabeça. O que é hermenêutica? O que é exegese? Você nunca vai ver um esboço hermenêutico, um esboço exegético, tá? Então você vai aprender que a hermenêutica é que tem princípios, que tem regra, e a exegese é a exposição daquilo que você fez com a hermenêutica, tudo bem? Então pega o seu caderno, pega o seu lápis, sua borracha e prepare-se para anotar, porque muita coisa boa tem nesta aula para você. Jesus te abençoe, que venha o slide. Então, meus queridos alunos, nós estamos aqui no nosso slide. Na aula passada nós falamos sobre como alguns autores, escritores, pessoas renomadas definiram a hermenêutica bíblica. Desta feita, nós vamos estudar sobre a etimologia da palavra. O que é etimologia? É a raiz da palavra, é onde se originalizou a palavra, tá? Como surgiu a palavra, tá bom? Mas antes, eu quero fazer um breve resumo com você sobre o que é e o que não é a hermenêutica bíblica. Um breve resumo. Primeiro, o que é a hermenêutica? A hermenêutica ela é a ciência de interpretação. E por que ela é ciência? Ela é ciência porque ela possui regras, princípios, métodos de interpretação. Por isso é ciência. O que é hermenêutica? A hermenêutica é a arte de interpretação. Por que ela é arte? Ela é uma arte porque ela possui comunicações flexíveis. Então, não esqueça disso. Ela é ciência e ela é arte. Hermenêutica não para só nisso. Hermenêutica é a ciência que nos ensina regra, princípios, métodos de interpretação. Então, esse terceiro ponto que eu falo agora, ele praticamente resume os outros dois que agora foi apresentado. Para você colocar na sua cabeça, você entender o que é hermenêutica. Porque quando nós chegarmos mais à frente, nos princípios, nas regras, você já tem que estar com isso aqui na cabeça. Não pode esquecer do que é hermenêutica. Um professor de teologia, um professor de escola bíblica dominical, um crente veterano na igreja, que não sabe o que é hermenêutica, que desconhece esse princípio, essa disciplina, está com um sério problema. Possivelmente ele passou a vida toda pregando mensagens problemáticas. Sim, sim, sim. Tá bom? Então, hermenêutica é um estudo metódico dos princípios, de regras de interpretação das sagradas escrituras. Hermenêutica é um conjunto de regras, de técnicas para uma compreensão de texto. Então, isso é hermenêutica. No entanto, nós precisamos entender o que não é hermenêutica. Tá? No nosso livro de hermenêutica, eu coloquei um texto dizendo assim, ó, não pense erroneamente que a hermenêutica se limita ao texto. Na verdade, a hermenêutica inclui não apenas o texto escrito, mas também todo o conteúdo do processo de interpretação. Depois de entender o que significa hermenêutica, vamos entender o que não é hermenêutica bíblica. Tá bom? Então, coloque isso na sua cabeça. Hermenêutica, eu já falei inúmeras vezes e repito, não é simplesmente interpretação de texto. A hermenêutica é como uma matemática para a nossa vida. Tá bom? Então, o que não é hermenêutica? Primeiro, hermenêutica não é crítica textual. Gente, a hermenêutica ela procura interpretar o texto, o que está ali escrito. Por outro lado, a crítica textual ela procura saber o que de fato o autor quis dizer ao escrever aquilo, certo? Por exemplo, olha um exemplo. Pedro, tu me amas? Eu já citei isso inúmeras vezes para vocês, né? Mas, mais uma vez, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Isso aqui é a hermenêutica que vai interpretar esses amores aqui, sabe? A hermenêutica vai interpretar esse texto aqui, o amor de um discípulo para o seu mestre. Já a crítica textual vai procurar saber como é aquele amor, que tipo de amor está se referindo ao texto. Então, na crítica textual, eu descubro que Jesus fala, tu agapás-me, tu me ama com amor incondicional, tu me ama com amor divino. Já na crítica textual, eu descubro isso, amor agapé. Na crítica textual, certo? Na crítica textual eu descubro o sentido do texto, o que o autor quis dizer, o que o escritor quis dizer. Então, Jesus falou, tu agapás-me,
Na crítica textual, olha a resposta. Eu filo sim por ti. Então, na crítica textual, eu descubro que Pedro estava dizendo assim, eu tenho afeto por ti. A hermenêutica ela vai me dar a capacidade de interpretar o texto, o amor, por que aquela situação ali, por que Jesus perguntou para Pedro se ele amava ele. A hermenêutica vai me responder o porquê Pedro negou 3 vezes, o porquê Pedro confirmou 3 vezes, o porquê Jesus fala ali de ovelha, de cordeiro. Isso é o que a hermenêutica vai me apresentar. Mas a crítica textual vai me mostrar o que o texto está dizendo ali, o que realmente foi escrito, qual é o real sentido. Por exemplo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Na hermenêutica eu descubro que quem ataca aqui é a igreja. A igreja ataca o inferno. Por isso que está escrito, as portas do inferno não vai prevalecer, ou seja, a igreja vai bombardear o inferno. A igreja vai atacar o inferno. Isso é quando eu faço uma hermenêutica. Quando eu faço uma crítica textual, na crítica textual eu descubro que a palavra ali não é inferno, a palavra ali é Hades. Inferno e Hades não é a mesma coisa. O Hades é um lugar, o inferno o Hades é uma casa. Mas vamos ver o que está escrito no nosso livro aqui sobre a crítica. Olha só, crítica textual, esta procura determinar quais são as palavras realmente escritas pelo autor no texto original. Então isso é a crítica textual. O que está escrito? Mas a hermenêutica bíblica procura descobrir o sentido desta palavra. O que queria dizer o autor, né? Exemplo, o que está escrito no Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, é o que está no texto. Criou Deus os céus e a terra. Quando eu faço a crítica textual, eu descubro que não é no princípio, é em princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui você consegue perceber a diferença de hermenêutica e crítica textual, né? Embora muitas pessoas comparam uma com a outra e dizem que é a mesma, mas não é a mesma. Está na sua cabeça isso? Entendeu esse ponto? Então vamos para o outro ponto do que não é a hermenêutica bíblica. Exegese. Lembra desse termo? Já ouviu alguma vez? A palavra exegese, ela vem do prefixo ex, para fora de. É quando você tira um texto para fora e estuda. Procura saber a raiz desse texto. Aí você vai ter a ideia do que é ex, é para fora de. Por exemplo, o ex-bandido, para fora da vida bandida. Uma ex-prostituta, para fora da vida prostituta. Entendeu? Então, é isso que é a exegese. Então, exegese não é hermenêutica. Então, aquele autor que eu sempre falo para vocês aqui, desde o início, falei que de vários autores que definiram a hermenêutica. Então, Ruizuki, ele dá uma definição entre hermenêutica e exegese. E ele, além dessa definição, ele faz uma separação. O que uma não tem nada a ver com a outra e o que uma complementa a outra, como uma ajuda a outra, como uma está relacionada com a outra. Mas vamos ver o que está escrito aqui no nosso livro sobre isso. Exegese. Por muitas vezes estudamos hermenêutica e exegese e chegamos até a pensar que é a mesma coisa. No entanto, além do comentário que está escrito nas páginas anteriores, sendo definições de Ruizuki, podemos dizer que a exegese é apenas a aplicação dos princípios e regras estabelecidas pela hermenêutica. Então, a hermenêutica estabelece princípios e regras, enquanto a exegese ela faz a aplicação disso. É como se fosse os senadores, deputados ali criando as leis, eles criam as leis e nós a praticamos. Então é isso. Enquanto a hermenêutica é a teoria, a exegese é a prática. Deu para entender? Então, só uma observaçãozinha aqui para você. Tanto o exegeta quanto o intérprete, eles servem uns aos outros, um ajuda o outro, tá bom? O que não é hermenêutica? Homilética. A homilética bíblica não é hermenêutica. Tem gente que confunde a homilética com hermenêutica, e não é a mesma coisa, gente. A hermenêutica te ensina a interpretar o texto. A homilética te ensina a pregar o texto que hora você interpretou. Percebe a diferença? Então, começa por aqui. Vamos ver o que está escrito no nosso livro aqui, olha só. Esta se preocupa com a comunicação da palavra, pois ela é a arte de falar bem em família, enquanto que a hermenêutica se preocupa em interpretar a palavra, porque ela é a arte de interpretação, né? No entanto, uma precisa da outra. Conclui-se que a hermenêutica sadia diminui o risco de cairmos no erro, fazendo acréscimos ou desacréscimos da palavra de Deus, tá? Então, isso é hermenêutica. Então,
o que é hermenêutica? Hermenêutica é ciência, é arte, é método, é tratado, é interpretação. O que é exegese? É a prática do que você aprendeu na teoria da hermenêutica. O que é homilética? É a arte de pregar, colocar em prática, falando, comunicando em família aquilo que você aprendeu na hermenêutica quando você estava interpretando um texto, uma fala. Tá? Então, isso aqui é o nosso resumo do que é e do que não é hermenêutica. Beleza? Agora vamos para a etimologia da palavra hermenêutica. Beleza? Para isso, nós vamos pegar aqui alguns pensamentos, alguns pensadores, explicando para nós aqui sobre a etimologia da palavra. Tudo bem? Então, olha só, no nosso livro aqui está dizendo o seguinte, ó. Possivelmente a primeira turma do bacharelado em teologia não tem esse conteúdo que eu vou estar lendo. A segunda turma com certeza já tem, tá? Ó, etimologicamente o termo hermenêutica é derivado do verbo grego hermeneio, tá? Que significa interpretar, expor, traduzir ou aplicar. O substantivo hermeneia, que significa aplicação, interpretação, tradução, é usado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, para se referir ao dom de interpretação de línguas, tá? Então, a palavra grega hermeneia, hermeneu, tá? Que é a etimologia da palavra, certo? Agora, veja bem, o escritor Hignes, ele disse o seguinte, ó, olha só o que ele vai falar aqui sobre a origem dessa palavra. A origem vem do nome Hermes. Hermes, que era o deus grego que servia de mensageiro dos deuses, transmitindo e interpretando as suas comunicações aos seus afortunados ou, com frequência, desafortunados destinatários. Tá? Aí veja bem, para corroborar com o pensamento de Rick Verkley, citamos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 12, que diz assim, ó, Barnabé chamava Júpiter e Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Então, aqui você consegue ver que os apóstolos foram comparados aos deuses, né? Que no caso o deus da interpretação, o deus da palavra, o mensageiro, tá? Aí vem aqui o seguinte, ó. Ao analisar esta passagem no Codes Sinaíticos, no texto que é textos receptus, a expressão Júpiter e Mercúrio não aparece, e sim Zeus. O que é Zeus? Dias. E Hermes, tá? Que é Hermine. Este era o principal portador do tradutor. Este era o principal portador e tradutor das mensagens dos deuses gregos. Zeus era o deus grego dos céus e as suas mais variadas manifestações. Correspondia ao deus Júpiter dos romanos. Está vendo aí? Ó? Então o povo chamava Barnabé de Júpiter. Então era como se fosse o deus dos romanos. Né? Só para você entender a origem da palavra. E isso aqui vai dando na cabeça de gente, né? Mas tá bom. Júpiter, deus dos romanos. Assim como Hermes correspondia ao Mercúrio. Então o povo chamava Paulo de Mercúrio, que era o deus da interpretação, e Júpiter, engraçado, né? E Júpiter, ele chamava de Barnabé, o deus dos romanos, tá? Só para você entender. A Nova Versão Internacional e a Bíblia de Jerusalém traduzem respectivamente assim: Barnabé chamava Zeus e a Paulo Hermes, porque era eles que traziam a palavra. E começaram a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, para que este que tinha a palavra. Gente, se vocês estão pensando que eu não estou lendo na Bíblia, tá? Esse aqui está na Bíblia, esse texto aqui, ó. Eles comparavam Paulo e Barnabé como deuses. E isso você não pode duvidar, sabe por quê? Porque não é a primeira vez. A Bíblia diz que aquele povo pensava que Paulo ia morrer. Só que a serpente mordeu ele, picou ele e ele não morreu. E eles falaram, certamente esse homem é um Deus. Então, não foi a primeira vez que as pessoas pensavam que Paulo era um Deus. Pela forma que ele interpretava a palavra, pela forma que ele pregava a palavra, pelas curas, pelos milagres que aconteciam na vida dele. Tá? Mas voltando para o texto aqui, ó. Confira também o Novo Testamento interlinear. Eu recomendo vocês comprarem esse Novo Testamento interlinear, porque ele é do grego, tá? Fica lá as palavras em grego em cima, transliterado embaixo e em português, tá bom? Na mente helênica, Hermes era essencial na comunicação com a sua divindade. A figura de Hermes estava associada também à ciência e à eloquência. Aí a Bíblia vai mostrar lá aquela questão de Apolo, que era o eloquente, possivelmente também, né? Ele tem ali a questão de Hermes. Então essa aqui é um pequeno resumo do que é
a hermenêutica, a etimologia da palavra hermenêutica. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nas nossas videochamadas no Telegram, que possivelmente eu vou colocar lá para vocês verem um professor renomado, cara top dos top, falando aqui sobre a etimologia da palavra hermenêutica. Você sabe que eu gosto de fazer isso, eu gosto de colocar outras referências para você não ficar pensando, poxa, só o professor Gustavo fala nesse grupo, só o professor, entendeu? Só ele dá aula aqui. Não, aqui nós temos vários professores, cada um apresenta seu ponto de vista, seu pensamento, e eu quero corroborar com você nisso. Quero colocar vários pensadores para você ver várias linhas de pensamento, várias linhas de definições sobre um termo, porque a minha intenção é que você entenda de fato o que é hermenêutica e aprenda a colocar em prática os princípios hermenêuticos no seu dia a dia, tudo bem? Então nós vamos parar nossa aula por aqui. Sendo que nessa aula nós falamos sobre o que é um resumo, né? Um pequeno resumo do que é hermenêutico, do que não é hermenêutico, e uma breve definição do que, ou melhor, uma breve definição da etimologia da palavra hermenêutica bíblica. Tudo bem? Espero que você tenha aprendido, anotado aí alguma coisa, e eu te falo, não se agonie, é devagarzinho, nós vamos chegar lá, e vamos chegar numa parte aqui que vamos interpretar texto, na prática, aqui ó, na prática, tá bom? Nosso slide aqui, eu vou colocar ele disponível, esse slide aqui eu vou colocar ele disponível nessa aula para você, eu vou te enviar ele para você já ler aí, para você já ter noção do que nós já estudamos na primeira aula, segunda e nessa aula aqui, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Nesta aula aqui agora, eu vou colocar para você esse slide disponível, tá? Então aí, ó, hermenêutica é como um livro de receita, com regras de como fazer um bolo, exegese é a preparação do bolo, a exposição e a entrega do bolo para comer. Não esqueça disso, gente. Esse aqui pode cair na prova para você, tá? Então nós já estudamos aqui esse assunto. Esse aqui também já estudamos. Já falamos sobre isso. E paramos aqui. Paramos aqui, né? O que não é hermenêutica bíblica. Você já sabe o que é hermenêutica e o que não é hermenêutica. Então, ó, Deus abençoe. Obrigado. A gente fica por aqui, mas a gente se vê na próxima aula. E na próxima aula nós vamos falar isso aqui, ó. Propósito da hermenêutica. Devagarzinho nós estamos chegando lá, viu? Vamos entrar no propósito da hermenêutica bíblica. Não fique de fora, não perca esta aula, porque muita coisa boa ainda está vindo aí para nós, em nome de Jesus. Shalom, shalom, Letri Riot, a paz e até breve.